Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Mais um vídeo meu aqui para conversar com vocês sobre algumas coisas que da rotina dessa cidade que realmente é estupidez ou alguma coisa relacionada ao que as pessoas acham que pensam é o que é, né? Eu pelo menos eu sou uma pessoa bem, digamos assim, pé no chão. Eu não consigo me direcionar para coisas que as pessoas direcionam assim nas suas castrações e limitações da vida, né? Porque aquele que é livre e tem uma situação assim um pouco mais, digamos assim, mais confortável diante das pessoas, na qual não se aprende a dogmas ou alguma coisa, e também a crenças reconfortantes, não se pronuncia certas coisas, né? Eu, pelo menos, perto de mim, certas pessoas falam certas coisas, eu nem tô aí. Porque eu acho que isso é coisa que vem de filtros, né? E eu vou explicar o que que é. Você, quando nasceu, você não teve nenhum tipo de preceito ou alguma coisa, né? Algumas pessoas aprendem ou num choque muito grande, ou por situações da qual, assim, pô, tô seguindo certas coisas, certas limitações, mas eu queria me desprender disso, não queria ver isso, né? E a pessoa às vezes acaba tomando outras atitudes, outros rumos, outros tipos de situações que elas não são, não dá mais importância para isso. No caso, eu tava falando com uma pessoa hoje, assim, eu tava na minha, não falei nada, né? E resolvi, assim, absorver o que ela tava falando, né? No final, turma, eu não cheguei, não reagi. Eu só falei uma coisa pra essa pessoa. Eu falei assim, amigo, seja feliz. Se isso é uma das coisas da qual você se prendeu, se liberta disso o mais rápido possível. Porque sendo você uma pessoa assim, é, desta parte, uma pessoa que... O que seria exatamente o normativo para uma pessoa dessa? É a vivência, né? O que a gente tem de mais precioso na existência da vida da gente é a vivência, né? As experiências, muitas coisas que você olha para trás você viu e você prestou atenção, olhou e aprendeu com aquilo, né? Agora, muita gente é presa a dogmas, presa ao próprio ego, a próprias situações da qual ela vive todo dia sabendo que um dia aquilo ali não vai existir mais, que aquilo não vai dar mais produtividade. Mas a estupidez não é propagada mais, porque a pessoa não está mais aqui, porque as tendências e as idades que nós vamos passando, seja fisicamente ou por data ou por tempo, né, as coisas não vão continuar. As pessoas sempre vão querer quebrar os paradigmas, né? Eu sempre falo muito dessa questão de nossas gerações de transgressão, né? Que leva-se a gente a ser pessoas da qual a gente evidencia todos os dias que tem coisas que, falando assim de um jeito bem grosseiro para vocês, a gente vive numa situação da qual a gente puramente dá vontade de mandar ir para aquele lugar, né? Tipo, vai pra PQP ou coisa do tipo, né? Por que eu tô falando isso, né? Porque o que tá acontecendo hoje, você vê tanta gente aí com essa, digamos, porcaria na mão, celulares e tal,
se achando que são importantes, mas não são nada disso, né? Pelo contrário, é mais um boi de piranha na pista. E aí sim, a gente percebe o quanto a idiotização das pessoas ficaram. Hoje mesmo, assim, falando de um jeito mais colinear, né? Que apareceu uma figura que não sei de onde era, começou a falar de besteira, que Jesus é a pessoa ficar a serviço da outra, né? Sem saber, sem ganhar nada. Aí eu falei com ele assim, meu amigo, não fala mais nada comigo não, porque eu sou budista, eu não tenho, assim, isso não é uma coisa que me tem mais importância para mim. Eu não tenho mais essa vivência de você viver num mundo de certo e errado, você viver numa situação da qual você vive todos os dias, e se todos os dias é sempre perpetuado naquela estupidez de que você não pode isso, você não pode aquilo. Eu, pelo menos, eu tô numa ideia de vida que tudo, assim, não é uma questão de proibir ou não proibir, é uma questão de empatia. O que adianta você estar se achando uma coisa que é aquilo ali todos os dias, mas você não pratica uma situação que você observe as suas existências futuras, as suas ideias propositivas, né? Mas quando eu falo em existência futura, já começa a vir aquelas besteiras do mundo da fantasia, né? E onde eu quero chegar? É como você vai chegar no fim da sua idade e você dizer assim, o que eu construí? Só vi coisas da qual os outros sempre copiaram, sempre fizeram a mesma coisa. Agora você vê uma cambada de influentes assim, só falando desse jeito. E estão produzindo e reproduzindo nada porque estão botando-se as pessoas como importantes. Mas no fundo é só mais um, só mais aquele, só mais aquela situação da qual o cotidiano só promove só mais pessoas, aí não vai aparecer ninguém, mais ninguém, né? Porque situações assim, que as pessoas carregam uma agenda, elas só levam a situações da qual vão ter só um grupo pequeno ali, que vão ouvir sempre as mesmas bobagens, mas o mesmo significado nunca. Vai ter sempre uma situação que ela sempre vai olhar para a vida e vai dizer assim, pô, legal, tô aqui, mas a pessoa é tão obediente. Ela sempre olha para aquela situação, eu tenho medo de perder, eu tenho uma situação da qual ela sempre olha assim, fala que esse sentimento é importante, mas no fundo é para fazer sempre as pessoas de idiotas, né? Eu sei disso por experiência própria, muitas coisas que eu me presto atenção. Porque essa questão de que você precisa obedecer porque no final da história vai ter um osso, vai ter uma espécie assim que você vai ter que se comportar como um cachorro obediente e esse cachorro obediente vai ter o seu alimento diário ali todos os dias, né? Gente, eu não sei vocês, particularmente eu fico pensando como é que eu fico assim todo saco cheio disso, mas não é por, no caso, situações das outras pessoas somente, né? É como isso está sendo levado a sério e cotidianamente todas essas pessoas estão sendo levadas a isso, né? Como se fosse o absoluto do absoluto, a certeza da certeza, e as incertezas que são provenientes a isso é, é uma imprestação de serviço, né? Um desserviço praticamente, que não se aparece uma gerência para esse tipo de situação. As próprias pessoas se proclamam melhores do que as outras, né? Não tenho nada contra qualquer tipo de criatividade que a pessoa tenha, mas
tá sempre ali copiando limitadamente alguma coisa, né? Eu, pelo menos, eu nunca perco meu tempo observando coisas que são iguais assim. Eu só vejo coisas que me chamam realmente a atenção, né? Como, por exemplo, astrologia. Eu presto atenção em alguns fatos científicos, alguma coisa que mexe com o estímulo à minha criatividade, né? Alguma coisa, olhar desenho mapeático da vida, né? Nesse sentido, né? Do que poderia ser além. E se desenhar algo que você promove uma ciência exata, assim, que as pessoas ainda não se olharam ou prestaram atenção, que deveria ser um novo contexto social, né? Bom, e aí você vê uma sociedade praticamente dominada por situações assim do cotidiano cristão, né, sionista, né, que é aqui mais do ocidente, né, que tem que se obedecer, desculpa, uma porra de um deus, um troço assim, né, que hoje aquele cara me irritou, né, e a pessoa mesmo não faz a diferença na vida dela, né, ela acha que é aquilo ali, mas no fundo, no fundo é a própria pessoa mesmo que faz a diferença na vida dela. Aí eu perguntei francamente para essa pessoa, aí eu falei assim com ela, abstratamente, deixa eu te dizer uma coisinha, você tem como fazer oração para você ser um Deus? Aí a pessoa pensou que eu perguntei ironicamente, mas não. Eu fico achando um absurdo que a gente ressurge ou surge aqui no planeta Terra e as pessoas ainda não perceberam que quem administra esse mundo é as próprias pessoas, não é a imaginação delas. Ou seja, você está seguindo algo, você tem que ter alguma coisa te capitaneando, alguma coisa ali, né? Porque, pra mim, gente, falando de uma modesta parte, por que que eu falo que budismo não é uma religião pra mim? Porque de todas as coisas que realmente eu me propiciei no sentido de estar ali prestando a atenção no potencial que eu tenho, não no sentido de ser melhor do que as outras pessoas, mas também se apreciar no que ela tem de ensinar, aprender e aplicar, é muito mais interativo do que talvez a gente ficar numa situação da qual a gente olhe sempre para a vida e a gente fica olhando na esperança, numa crença de ter um Deus ou alguma coisa ali do tipo, né? Não estou falando mal da fé das pessoas, pelo contrário, eu acho que a fé está sendo direcionada para um lado muito errado, que você está depositando em coisas baseadas numa ideia de alguém que a gente não sabe de onde é. E mesmo assim, as pessoas, pelas forças que elas têm, acabam fazendo certas coisas acontecer, acaba se botando numa situação da qual todos os dias ela sempre perpetua uma fé que é cega, né? E minha admiração muito maior, né? Que eu vejo que existem também alguns companheiros meus, não são todos, né? São uma boa parte que ainda não despertaram para uma consciência de que o espaço de criatividade é delas mesmas, entendeu? Aí as outras pessoas falam assim, luta, não sei o quê. Você sabe muito bem que existe um sistema que às vezes impede certas pessoas com uma capacidade maior de se fazer. Mas o desafio tá não é em vencer na vida, que as pessoas interpretam muito mal isso que eu falo. Está exatamente em ter uma vivência, né? E o que que é uma vivência? São experiências da qual você conta todos os dias. Aí você presta atenção naquele seu lado adulto que você deixou de lado, né? Aquele mundo da imaginação, da carochinha. E muitos falam assim, se dá bem, se dá mal, se dá bem. Eu não quero essas coisas. O que eu quero é ter a experiência de que eu surgi aqui e no dia que eu for embora daqui, já que a gente não tem nem 120 anos de existência, a gente sai melhor daqui, né? E não são coisas que vai deixar de que eu abra a mão dos meus sonhos, né? Eu, pelo menos, quando eu penso seriamente em viver,
Eu não quero me diagnosticar como situações assim de quase uma esquizofrenia religiosa, da qual a gente tem que viver alguns preceitos, situações do tipo, não. Eu acho que o preceito maior que as pessoas deviam ter é fé nelas mesmas, né? Propiciando uma situação da qual inspire as outras pessoas por demais. Mas a fé que está jogada aí é uma fé de crença, né? Mas a crença que as pessoas têm é justamente alcançar fulano de tal, é ser como fulano de tal, não. Quando justamente assim Sakyamuni fechou os olhos aqui, falando uma modesta parte, ele falou assim: eu entrego o meu ensino a vocês. Não significa que a base principal, claro, a gente sabe muito bem que não seria sem ele o que a gente é hoje. Mas na seriedade, falando sinceramente para vocês, tá faltando aquele lado lúdico criativo, né? Eu tô sentindo muita falta disso de 2016 pra cá, né? Eu vejo pessoas obedecendo, estando ali todos os dias, né? Na promulgação assim do que elas realmente veem, acham e são, né? Muitas situações é só o que ganância, dinheiro, felicidade é meio, situações assim do tipo. Eu não tenho nada contra a pessoa querer ganhar uma coisa na vida, mas no final, o que que ela vai realmente trazer de legado para as outras pessoas? Mais gente estúpida vindo atrás delas. Eu banalizo qualquer tipo de repetição histórica, né? O que eu quero é realmente assim ver praticamente 8 bilhões de pessoas fazendo um nível de criatividade antes nunca tão visto assim, né? Mas o que a gente está vendo na criatividade é justamente o pé ao contrário, que é aquele pé que a gente diz assim, é, eu preciso olhar para aquele líder ali e fazer o que ele está mandando, né? Ou seja, tem gente que já até pensou que já chegou perto de mim dizendo que queria ser governada após a morte, né? Que coisa assim mais absurda assim de se olhar, né? Que como é que a limitação da pessoa é inaproveitável para a vida, né? Então o que que é aproveitável para a vida? É você viver e dizer assim, pô, tô aqui, eu quero me sentir eu, e quando eu for embora eu quero ficar muito melhor do que eu realmente faço ou fiz. Na maioria das vezes as pessoas se matam por tanta coisa inócua, né? Mas ninguém tá ali de olho naquela fé imensurável na qual você olha todos os dias e presta atenção de que você pode fazer algo, se mover algo grandioso dentro de si. E não é uma coisa que as pessoas chamam de, no ocidente, de milagre. É situações da qual elas todos os dias olham e prestam atenção e se olham no espelho e dizem assim: estou cada vez mais abrindo e despertando a minha consciência. Eu acho que é só isso que eu tenho para falar, sabe? Eu acho que é uma situação de mistura de ensinamento que as pessoas têm por aí. A consciência delas ainda está lá no pré-jardim da vida, ou seja, uma situação assim quase que perto de uma infância infinita. Mas o que que a gente pode fazer para despertar essa consciência delas? Estando perto delas no sentido de abraçar, acolher, porque hoje eu fiz uma coisa muito legal que eles ficam dizendo que a gente precisa ter esse ato de passar a lei para as pessoas, chacubuco, né? Acho que a melhor coisa que eu faço não é dizer exatamente qual é o segredo, a gente vai realmente se aproximando das pessoas para assim, no ponto elas se sentirem bem ao nosso lado, né? A gente dá um abraço nela, uma palavra amiga, um incentivo, uma situação para ela ser cada vez mais ela na vida, se posicionar da forma da qual ela realmente assim tem convicção e com constatação, né? Então é uma coisa assim que não está no imaginário, está dentro da própria pessoa. E é aí que a gente entra naquela questão dos seis, digamos assim, sentidos do qual a gente sempre lida todos os dias, né? Que é o sentido do qual a gente vive todos os dias. E a gente está aqui, ó,
para fazer a diferença na vida da outra pessoa, no sentido bom. A gente está ali, como hoje eu entrei num lugar que uma senhora estava tão furiosa, eu cheguei assim, dei um abraço nela. Ela olhou para mim assim e falou assim, poxa, eu senti um desconforto tão grande com a senhora que eu realmente precisava dar essa palavra de incentivo, porque quando a pessoa fica desse jeito, né? Às vezes pode ser até eu no lugar dela um dia, talvez. A gente não sabe, dia de manhã eu não estou julgando como superior, não. Pelo contrário. Se eu vejo aquilo ali é para eu não estar daquele jeito depois. E aí a gente aprende com a própria pessoa. A gente nunca deve dizer para outra pessoa que ela não tem nada a ensinar. Ela tem muito a ensinar pra gente. Eu não sei se vocês compreenderam exatamente a lição de hoje, mas eu acho que fica assim por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Se vocês têm pais ainda, valorizem. Se vocês têm filhos, procurem abraçar eles agora como uma dádiva do universo que vocês têm aqui como direção para eles pro presente e futuro, né? E aí a referência fica aí. Mesmo que eles talvez não gostem ou gostem da gente ou não querem ver a gente por perto, é que no fundo eles querem ver a gente por perto. E quando isso acontece, a gente sabe que é a lei por ali que está avisando a gente que o resgate está a caminho. Obrigada e agradecendo a vocês aí pela atenção até agora. Desculpa aí a minha interpretação, mas eu precisava falar isso. Muito obrigado.